Pela fé, o Filho de Deus sobresedou todo mal, afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, que tu és de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus sobresedou todo mal, afasta de mim, Cristo Senhor. Graças e paz a todos, amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Dia de festividade, de alegria, dia de a gente também relembrar algumas coisas, mas momento também de gratidão ao Senhor. A todos, sejam muito bem-vindos para juntos nós celebrarmos o 36º aniversário dessa igreja. E tem alguns veteranos aqui ainda, né? Mas tudo para a glória e para a honra no nome do nosso Deus. Sejam muito bem-vindos. Esse momento de gratidão ao Senhor e saber que Deus tem cuidado do seu povo durante toda essa trajetória da história da igreja, né? Deus cuidou, está cuidando e vai continuar cuidando do povo de Deus, que vem aí mais uns anos ainda, para que a igreja possa comemorar, nos alegrarmos na graça
e na misericórdia do nosso Deus. A todos sejam muito bem-vindos. Eu quero convidar vocês para lermos Filipenses capítulo 4, verso 4. Para que a gente tenha uma só leitura de um só, nós vamos ler lá no slide, ok? Todo mundo junto, a gente lê o livro. Vamos lá? Alegre-se sempre no Senhor, direi novamente, alegre-se sempre. Vamos mais uma vez? Alegre-se sempre no Senhor, direi novamente, alegre-se. Então é momento de alegria, momento de gratidão, é momento de glorificarmos ao nosso Deus por mais um ano, por mais esse momento de realmente nos alegrarmos. Irmãos, é um ano de batalha, é um ano de vitória, é um ano de luta, é um ano que muitos ficaram doentes, foram ao hospital, alguns nasceram, e assim, é um ano. E por isso nós estamos aqui, para glorificarmos ao nosso Deus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor neste momento, nessa oração, e vamos dizer ao Senhor: Senhor, aqui está a tua igreja. Você pode falar isso? Senhor, eu estou aqui, eu sou a tua igreja. Por quê? Porque dentro desses 36 anos que começou e está existente até o dia de hoje. Vamos orar? Grandioso Senhor, dono da palavra, santo, misericordioso, Deus que tem cuidado dessa igreja durante toda a sua existência, e nós te glorificamos, ó Senhor, porque o Senhor tem realmente cuidado, tem prosperado os seus servos, tem feito, Deus, que a tua palavra santa tem sido pregada, Deus, sabiamente, e nós te glorificamos, ó Deus, porque aprendemos sobre ela e com ela caminhamos, e é ela que nos leva para a eternidade. A direção é a tua palavra, Deus, e por isso nós nos alegramos no Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nessa noite corações se abram, ó Deus, para que a tua palavra seja pregada e também aprendida. Por isso, ó Deus, nós te adoramos e te glorificamos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, vermos parte do vídeo. Acredito que os irmãos vão aí lembrar algumas coisas importantes. Vamos ver o vídeo.
Queridos, essa igreja, ela nasce no coração de alguns homens em Santa Mônica, e depois ela é conveniada em São Paulo, lá em Condado, Coronado Cidadão, e ela também teve alguns pastores, pastor Barco também. O primeiro pastor foi Sérgio Rosa, talvez você conheça. O segundo, Cláudio César Rubio. Se não me falar a memória, o terceiro foi Paulo Dominicano. E o quarto, Sebastião Abreu. E foi passando alguns homens de Deus, foi trabalhando. E ela, depois veio outros pastores, que também trabalharam aqui nesse novo missionário, durante esses anos. E por último agora, depois de mais outros, se não me lembro, na verdade, tem muito tempo, né? 36 anos na medida, né? E por último agora, eu passo na pastor Carlinhos, no novo tempo, pastor também outro pastor com vocês, vezes aqui, outro pastor, que estava aqui ontem, né? E agora o pastor que está conosco já há 5 ou 7. 7 anos. Está conosco nesse trabalho, caminhando com a igreja. São 36 anos de batalhas, de vitórias, de lutas, de problemas, de alegrias, né? Não era o que está aqui hoje, era do lado. Quando chovia, que era uma bênção, né? Eu só vinha ficar com a sacola no pé, porque o sapato enchia de água. Era muito baixo ali, e pela graça de Deus foi construindo esse templo, que está dessa forma, mas tudo para a glória do Senhor, tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Vamos ler a leitura bíblica, João capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é meu Pai a não ser por mim. Igreja, vamos lá? Se vocês tivessem conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, então, vocês o conhecem e têm conhecido. Amém? Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A igreja? Amém? Nós vamos continuar depois em adoração ao nosso Deus. Amém, meus amados. A nossa história, a história da igreja, é uma história de lutas, de batalhas, como nós temos falado, de sorrisos, de lágrimas, de conquistas e também de perdas. Mas nesse momento nós vamos adorar o Senhor, reconhecendo que somos aqui nessa terra, somos peregrinos, adorando o Senhor, louvando o Senhor, caminhando rumo à cidade celestial. Eu queria convidar a Maria que ficasse em pé no momento. Vamos cantar o hino 476 do cantor cristão Brilho Celeste. Os irmãos podem adorar o Senhor com palmas, adora o Senhor realmente com o coração
grato, contrido e quebrantado perante o Senhor. You
de pecado e nos faz ser uma nova criatura. De estrangeiros e rebeldes para filhos e filhas do Senhor Jesus. E essa coisa que vamos cantar agora, vamos ficar à vontade, de pé, sentado, pode ficar à vontade. Ela fala sobre isso, sobre a vitória de Cristo. Cristo venceu todas as coisas. É por isso que Paulo fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que Romanos 8, versículo 1 fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A versão que sempre fala para aqueles que não amam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Cristo venceu todas as coisas.
Irmão Flávio Luiz, oração de gratidão a Deus. Pastor Giovanni, legal para você conhecê-lo, primeira vez que estou vendo. Eu acho que o pastor está na primeira vez que me vê, prazer grandioso. Estou na primeira ano de igreja, e receber o pastor aqui, com certeza o pastor Edson também está muito feliz com a sua igreja, qual ele é o presidente da igreja, nós louvamos ao Senhor. E cremos que Deus já tem colocado no coração sincero dele a palavra do Senhor. E nós vamos orar mais uma vez para agradecer. Amém? Grande Deus, maravilhoso, santo, bondoso, eterno, soberano, gracioso, Deus que conhece a tua igreja, conhece teu servo, em colocar no coração dele a tua palavra dessa noite. Usa conforme a tua grande, poderosa vontade, que o Espírito Santo de Deus possa cada dia mais capacitá-lo, orientá-lo e ensiná-lo, para que possa ensinar a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Exaltado seja o nosso Deus, porque o Senhor tem feito por nós maravilhas, grandes coisas, tem enchido o nosso coração de muita alegria, de muita vontade de servi-lo cada vez mais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. O Evangelho de João, capítulo 12. Verso 24, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio desta hora, pela oportunidade de agradecer o Teu nome como o único Deus verdadeiro, o único que tem poder de sondar o coração do homem e penetrar no mais íntimo e ver, ó Deus, todas as suas necessidades. O único que criou todas as coisas que existem diante dos nossos olhos e aquilo também que foge dos nossos olhos. Nós queremos, ó Deus, exaltar o Teu nome e te bendizer, ó Pai, com a certeza e convicção que o Senhor é o nosso Pai através de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, fala o nosso coração, porque nós somos necessitados e carentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como nós prometemos ontem, ficamos de trazer uma mensagem hoje com o seguinte título: O Evangelho que Mata. Então, a mensagem de hoje, nós estaremos falando sobre este assunto, este título, o Evangelho que Mata. Bom, nos últimos anos, inúmeras pregações com ênfase em Jesus, nós temos ouvido por aí, não é verdade? Abordando vários temas a respeito da pessoa de Jesus, e nós percebemos que tem se intensificado muitas mensagens a respeito da pessoa de Jesus. Existe mensagem para todos os gostos. Então, nesse embalo, inúmeras pessoas buscam pregadores que pregam a palavra mais conveniente ao que desejam ouvir. Então, muitas pessoas têm ouvido o Evangelho de acordo conforme elas gostam de ouvir. Então, tem pregador para todo mundo. Tem mensagem para todos os gostos. Então, tem gente que gosta de uma mensagem mais acalorada. Tem gente que gosta de uma mensagem mais suave. Tem gente que gosta de uma mensagem mais ou menos. Tem muito acalorado, tem muito suave. Tem gente que gosta daquela mensagem que tem que ter um reteté. Tem que ter alguma coisa parecida. Tem que ter mensagem para todos os gostos, para todos os embalos aí da vida. Entretanto, tudo que se tem pregado hoje está de acordo com o Evangelho de Jesus? Isso nós precisamos questionar. Tudo que nós estamos ouvindo hoje a respeito de Jesus está de acordo com o Evangelho de Jesus? E como diferenciar o Evangelho genuíno de uma mensagem religiosamente bem elaborada? Como que nós vamos diferenciar? Porque existem mensagens que são bem elaboradas, mas, no entanto, não são genuinamente bíblicas. Não provém realmente do Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos refletir também a respeito disso. E como saber, então, se a mensagem que estou ouvindo, ela vem de Deus? Como eu vou saber se a mensagem vem de Deus? Essa deveria ser a nossa preocupação. Não chegar apenas, nossa, ouvir uma mensagem, e que mensagem? E você não sabe nem o título mais, você não sabe nem o texto que o pregador usou. Você apenas está reproduzindo talvez o que as pessoas estão dizendo, que a mensagem foi muito boa, mas você mesmo não sabe dizer que mensagem foi essa. Então, certamente, queridos, descobrir que foi iludido
não é nada agradável, não é verdade? Então, por isso, nós precisamos procurar saber, do ponto de vista bíblico, se a mensagem que nós estamos ouvindo, ela é genuinamente de Deus. Ela tem a ver com a pessoa de Jesus. Porque nós não queremos ser enganados. Uma das piores coisas que existe é o ser humano saber que ele se entregou a determinada coisa, de coração aberto, escancarou sua vida para aquele sistema e depois ele percebe que não tem nada a ver com Deus. Isso traz uma frustração muito grande. Portanto, a melhor forma de saber se o Evangelho que está sendo anunciado é essencialmente de Jesus é prestar atenção se ele mata. A gente precisa prestar atenção se ele mata. O Evangelho de Jesus, ele mata. Preste sempre atenção nisso. Mas como entender isso? Como entender? O próprio Jesus explicou esse fenômeno. O texto que nós lemos, Jesus está dizendo: se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão de trigo. Mas se morrer, dará muito trigo, disse Jesus. Então Jesus está fazendo uma alusão, mais uma vez ele está trazendo uma metáfora, ele está falando do Evangelho. Ele mesmo é o próprio Evangelho. O Evangelho genuíno de Jesus, ele mata. O Evangelho que mata tem como destaque a conversão, ou seja, a morte da velha natureza. A morte da velha natureza. Veja que em Romanos capítulo 6, verso 6, nós encontramos as seguintes narrativas. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo. Morta com Cristo, onde Paulo está dizendo? Morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Então veja que o Evangelho de Jesus, o Evangelho genuíno, é aquele que mata. Ele mata aquela velha natureza. E queridos, o batismo confirma a morte que o Evangelho de Jesus provoca. Em Romanos capítulo 8, verso 4, Paulo vai dizer o seguinte: assim quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Veja que é necessário morrer, abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus, morrer para acabar, para viver uma nova vida em Cristo. O fruto do Espírito, queridos, é a revelação autêntica de quem morreu em Cristo. Vejamos o que diz o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E sabe quem tem essas características? Quem nasceu em Cristo? Quem morreu no mundo? Quem permitiu ser assassinado pelo Evangelho de Mata? Então, queridos, o fruto do Espírito é o caráter de Jesus na vida de uma pessoa genuinamente convertida. Você vê isso nessa pessoa. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, humildade, domínio próprio. São 9 características maravilhosas. Então, o fruto do Espírito traz isso. Portanto, em sua vida, a vida do cristão que vive em Jesus, que morreu para o mundo, que permitiu ser assassinado pelo Evangelho que mata, essa pessoa, na sua vida, não tem espaço para outra coisa a não ser o fruto do Espírito. Não tem espaço para outras coisas. Portanto, em sua vida, não há espaço, tempos e desejos para viver em pecado. A autenticidade do fruto do Espírito é tão evidente que outros valores vão se caracterizando ao Evangelho genuíno de Jesus no coração desse cristão. Quais são esses valores? Vamos falar de alguns. A capacidade do cristão de abençoar seus perseguidores.
pessoa que realmente tem fruto do Espírito em sua vida, que morreu para o mundo, morreu para o pecado, ela tem uma capacidade de abençoar os seus perseguidores. Se você quiser anotar a referência, tem Mateus capítulo 5, verso 44 a 45 e Romanos 12, 14. Romanos 12, 14 até nos diz: abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Os únicos que conseguem fazer isso de verdade foram aqueles que morreram para o mundo, viveram em Cristo, permitindo ser assassinados pelo Evangelho do Mar, para ter uma vida nova. Mas uma outra característica também importante de quem é conduzido pelo fruto do Espírito: a sua vingança é fundamentada nos ensinamentos de Jesus. A sua vingança é fundamentada nos ensinamentos de Jesus. Vejamos o que diz então Mateus capítulo 5, verso 39 a 42. Mateus capítulo 5, verso 39 a 42, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixar-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. São palavras, queridos, de Jesus. E ele vai dizer ainda, terminando aqui: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que desejar e lhe emprestes. Só consegue fazer isso quem vive Jesus. Mas há uma outra característica também, provocada pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa que genuinamente se converteu. Existe em sua vida um comportamento voluntário em cumprir as necessidades básicas de seu inimigo, se depender dele. Porque quem está em Cristo, até o inimigo dele, aquele que se levanta como seu inimigo, precisar, ele vai lá e ajuda. Ele vai lá e estende a mão. Isso nós temos confirmado em Romanos capítulo 12, versos 18 a 20. Outro fator também importante: cumpre com suas responsabilidades civis. Romanos capítulo 13, versos 7 a 10. É o papel do cristão cumprir com suas responsabilidades civis. Uma coisa simples que eu vou dizer agora: você que toma ônibus quase todos os dias aí, você respeita o lugar dos idosos? Ou você senta ali e quando os idosos chegam se vestindo não está vendo? Você respeita todo o sistema de distribuição de energia, porque tem gente que fica aqui em casa. Não é verdade? Mas aquele que morreu em Cristo, ele não vive isso. Mas uma outra característica: a sua palavra dispensa a assinatura. Irmãos, como é bom você chegar num lugar e você for comprar, e a pessoa ali te conhece, já te viu de algum lugar, talvez ele te conhece, e ela fala assim: não, pode levar, depois você paga. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu creio que alguns irmãos já passaram por essa experiência. Sabe por quê? Porque a sua palavra dispensa a assinatura. As pessoas olham para você e falam: não, pode levar, depois você paga. Não, mas você nem me conhece direito. Não, não tem problema não. Eu sei quem é você. Eu tenho uma loja ali no centro de Vila Velha. Eu chego lá para comprar uma loja de roupas. Parece que a loja é minha. Eu conheço os donos tem pouco tempo, mas fiz uma amizade com eles. E eles chegaram ajudando. Um dia eu cheguei lá correndo, e estou com o meu cartão aqui. Não leva! Pode levar. Aí conhecendo Margarete, sabe qual é a mulher? A outra estava de roupa feminina. Aí Margarete estava aqui para nós, botaram as calças na sacola, leva. Eu falei: mas gente, leva! Para ela provar. Eu fiquei pensando: gente, é Deus que faz isso. E eu sei que se eu desse a oportunidade a vocês que estão aqui para contar experiências semelhantes, vocês seriam inúmeras.
Vocês teriam números para contar. Mas há uma outra característica também que o Espírito Santo coloca no coração daquele que fica Deus. O seu coração está constituído da capacidade de perdoar. Como é bom perdoar. Você tira um peso de dentro de você, ou das suas costas. Mas só faz isso quem teve essa experiência genuína com Jesus. Outro fator também, extremamente importante, nas adversidades da vida, não se entrega à ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz o quê? Pensando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Mais uma outra característica, sua vida não está pautada em acumular riquezas na terra. O verdadeiro cristão quer viver bem. Ele quer viver tranquilo. Ele não está focado no luxo. Ele está focado em viver de uma forma saudável. E uma outra característica também extremamente importante: seu compromisso em Cristo é convidar os outros a morrer para o pecado, renunciando tudo por Jesus como Senhor e Salvador. Porque o verdadeiro cristão, aquele que genuinamente morreu para o mundo, deixou ser assassinado pelo Evangelho que mata, ele fala de Jesus para as pessoas. Ele anuncia o Evangelho da salvação. Ele fica incomodado com tantas atrocidades movidas por Satanás neste mundo. Ele quer falar de Jesus, porque ele sabe que Jesus é a resposta, Jesus é a solução para todas as coisas. Então, queridos, o Evangelho de Jesus confronta a alma do pecador e não a alma do diabo. Nós ficamos aí querendo que o Senhor venha confrontar a alma do diabo. Não, ele confronta a alma do pecador. Ele chama os homens para morrer para o mundo e não os demônios. Promove a morte para o pecador arrependido dos seus pecados e não soberbo de coração. Soberbo de coração nunca provará da morte do Evangelho. O Evangelho causa. O Evangelho que mata, queridos, mata aquele que realmente quer morrer por ele. E nós temos muitas pessoas dentro de igrejas que ainda não provaram desse Evangelho. O Evangelho que mata. Mas provaram que o Evangelho de, nosso Deus, que ele passou por ele tão bem, aquela igreja tão movimentada, tal, e está aí. Mas são pessoas que nunca provaram do Evangelho que mata. O Evangelho, queridos, que mata tem como princípio a vida eterna. João 10:10, nós vamos ler lá, João dizendo o seguinte: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O indivíduo que não permite ser assassinado pelo Evangelho que mata, não conhecerá a vida que não foi criada por ninguém. Porque essa é a vida que Jesus está falando ali em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para dar a vida que não foi criada por ninguém. Eu vim entregar a vocês o próprio Deus, porque no original aqui é Zoe. Zoe é a vida que não foi criada por ninguém. É a vida que não nasceu de homem algum. É a vida que não foi inventada por seres humanos. É a vida do próprio Deus. Então, o Evangelho que mata, queridos, o Evangelho que mata tem como princípio essa vida, a vida eterna, que só pode ser conhecida através da morte do Evangelho de Jesus. Veja que o Evangelho está em torno de morte. O homem tem que morrer mesmo para o mundo, morrer para todas as outras coisas, morrer para o seu próprio ego todos os dias. É radical. É mudança total. Nós ficaríamos muito tristes se Deus nos desse bênçãos pela metade. Não é verdade, pastor? Um cadinho de cada coisa.
inteiro, porque ele sempre mata aquilo que incomoda, ele sempre destrói aquilo que não é bom, ele vem usar aquilo que é inteiro, aquilo que é firme, aquilo que é poderoso. Não é um cadinho de cada coisa. Então, queridos, o evangelho que mata está acima dos evangelhos da prosperidade, do show ou do dogma, porque ele mata sem deixar qualquer possibilidade de vida infrutífera. Então você conhece a pessoa que realmente morreu para o mundo, porque ela dá frutos. Ela dá frutos. O evangelho que mata só mata quem por ele não quer morrer. Nenhum pecador viverá no centro do evangelho de Jesus se não tornar-se uma nova criatura. Ele tem que se tornar uma nova criatura. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, naquela madrugada, ali, escondidinho, só ele e Jesus, em um determinado momento no diabo, Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. Aí, como posso eu voltar para o ventre da minha mãe nascer de novo? Jesus falou assim: é necessário que você nasça de novo. Mas no grego não é nascer de novo, é nascer do alto. Nicodemos, você tem que nascer do alto. Quem nasce em mim, nasce do alto. Não nasce daqui. Era isso que Jesus estava falando com Nicodemos. E Nicodemos mais tarde ele entendeu isso. Que era necessário ele nascer do alto. E não daqui. Daqui não há possibilidade nenhuma. Portanto, queridos, para que isso aconteça, é preciso passar pela morte do Evangelho, ou seja, semelhante a uma semente de trigo que cai na terra, deve morrer para dar muito trigo. Muito trigo. Quem deseja viver Jesus precisa morrer para o mundo pelo Evangelho que mata. E a pergunta é: de fato, você nasceu em Cristo? Foi assassinado pelo Evangelho que mata para viver uma novidade de vida em Jesus? Ou você é apenas um religioso? Um membro de igreja? Ou um amigo do Evangelho? O Evangelho de Jesus é transformar sua história. Pode ter certeza disso. Que Deus nos abençoe todos os dias. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor. De todo o seu entendimento. Fala: Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou. E se você entendeu que você ainda não colocou a sua vida diante de Deus, é o momento de você fazer isso. Você entendeu? Nunca permiti ser assassinado pelo Evangelho. Eu ainda tenho gosto pelo pecado, eu ainda tenho prazer pelo pecado. Isso significa que talvez eu esteja em agonia, mas eu preciso morrer por esse Evangelho. Quer transformar a minha vida, quer transformar a minha história. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua grandeza. Nós exaltamos o Teu nome mais uma vez. E queremos, ó Deus, te agradecer pelo Teu Filho amado Jesus, pelo Teu Evangelho, que esteve em torno de morte para nos conceder a vida. E ainda hoje o homem é convidado a morrer para o mundo e viver para o Senhor. E somente o Evangelho do Senhor é capaz de matar, para que o homem radicalmente seja transformado e edificado pelo poder que há no nome do Teu Filho amado Jesus, porque só há poder no sangue do Teu Filho amado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela vida dessa igreja, seu pastor, sua família, cada membro, pela história, Deus, dessa igreja. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui.
é no nome santo de Jesus. E também nós colocamos a vida daquela pessoa que hoje refletiu profundamente no teu Deus e pensou com muita sinceridade a sua vida diante do Senhor. Continue trabalhando nesse coração, através do Deus Santo Espírito. Em nome de Jesus, se essa vida não assumir um compromisso com o Senhor verdadeiramente, que ela possa refletir, ó Deus, e ser permitida ser assassinada pelo Evangelho que mata, para receber a vida eterna no Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Irmãos, eu gostaria que, você vai terminar aqui, mas só para a minha parte aqui, eu gostaria que se colocasse de pé membros das famílias que estão aqui representadas. Por exemplo, se você está aí com a sua avó, seu avô, sua tia, só você coloca de pé você. Com a sua mãe, com seus irmãos, só você, mesmo. Cada membro da família se coloca de pé, por favor. Um membro da família. E só fica de pé onde vocês estão. Isso aí. Beleza? Vocês são visitantes? Então, vocês dois são casal? Então coloque de pé onde vocês dois, por gentileza. Isso. Isso. Eu também membro da família. Beleza. Tá. Então todo mundo aqui é membro de uma família. Eles são de pé. Vocês dois também, né? Sua esposa? Cadê? Sua neta, sua roupa de pé. Tá. Vocês também têm membros ali? Traz aqui para mim, Marcelo. Vocês estão aí. Jonas é da família de Jesus. Por isso que ele me colocou de pé. O Marcelo, ele vai. O Marcelo é do diácono lá. Ele vai entregar um livro desse para vocês. Vocês vão sentando aí. Entrega o pastor. Pastor Neto está aí. Isso. O nome desse livro é Continue Crendo. Ele tem uma história em cima de Daniel, na cova dos leões, tá? Passagem bíblica ali. E eu gostaria que você lesse de todo o seu coração esse livro. Eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida como abençoou a minha. Esse foi o meu primeiro livreto. Tá bom? Se faltar, eu tenho ali no carro, não precisa ficar chorando não, que eu vou enxugar as suas lágrimas. Isso. Faltou, né? Aí ali tem ele lá em pé. Alguém aqui não recebeu? Você, sua mãe recebeu? Não? Você não recebeu? Ela não é sua mãe, não? Você que foi sua mãe. Então tá bom. Você, alguém recebeu da família? Sua mãe? Então tem um ano. Recebeu? 1, 2. Você deve entender. Então faltam 2. Só me procurar quando terminar o culto que eu vou entregar. Tá bom? Palavra aqui do Ministério de Louvor. Só antes de começar, eu quero agradecer o convite, tá bom, pastor Edson? Agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande de ter tornado essa igreja. E a minha oração é que ela cresça mais e mais para a honra e para a glória do Senhor. Tá bom? Eu tenho certeza que Deus fará muitas coisas ainda neste lugar. Tenho certeza disso, que essa igreja ela é de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Nós somos graças ao pastor João, que esteve conosco ontem o Ministério aqui, o Ministério de Louvor da Igreja Batista Aliança. João deixou um compromisso na igreja dele hoje, está tendo hoje de louvor lá, aí, Marcelo, para abençoar a gente. Eu não vou relatar as bênçãos, né, mas o pastor João, a Igreja Batista Aliança também fala muito a nossa igreja. Ele sabe disso, nós temos orado, os irmãos também sabem do que eu estou falando. Que Deus continue abençoando sua vida, irmão. Que Deus continue abençoando a Igreja Batista da Aliança, o Ministério Pastor
projetos, sonhos, trabalho, família. Deus nos abençoe nossa vida poderosamente. A honra é nossa recebê-lo aqui na nossa igreja. Irmãos, uma festa, a festa vai continuar, né? Amanhã nós teremos o encerramento. E como é de costume, toda festa, hoje em dia, antigamente, quando nós éramos convidados para uma festa de aniversário, você já está vendo uma postagem no Instagram, não sou muito de ficar olhando essas coisas, mas eu vi algo interessante demais. O cara falou assim: nós vivemos uma época doida, né? Antigamente você ia lá, comprava uma baré, que era a festa de todo mundo, né? O aniversário nosso, quando fala de aniversário, nós sabíamos que ter bolo, que fatura, ter bolo de 3 andares, gigantesco. Já passou a fatia, aquela fatia enorme. O cara falou: hoje em dia você vai na festa, vai ver o bolo lá, em cima é isopor, no meio é isopor, embaixo é isopor. No último lá tem aquela fatia de bolo desse tamanhozinho, que não dá nem para sujar o dente. Mas agora nós temos aqui um bolo para festejar, para alegrar, um bolo daquele jeito que falamos antigo, com fartura mesmo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, irmão? Vamos ficar em pé. Eu sei que hoje alguns membros da igreja altaram. Vamos adorar o Senhor e vai encerrar cantando. Os irmãos que estão lá atrás vão ser os nomes. É irmão Júlio. Mas quem é Ismael? Ismael, como é que é Ismael? Júlio Edivaldo Zanda. Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? Volte mais vezes, é uma honra ter isso aqui. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor. O meu amigo Marcelo, são amigos de longa data. Ele fala que eu estou devendo ele a pescaria. Eu estou precisando, estou muito estressado, sério. Mas eu bater a pesca, hein? Mas eu fico bravo, Marcelo, quando eu vou pescar, quem pega peixe sou eu, irmão. Aí ele fica bravo comigo, ele fica querendo fazer um escudo, apesar que a última vez ele pegou um peixe melhor que eu. Mas vamos marcar. Marcelo é um grande amigo, um homem de Deus que tem abençoado, que tem crescido para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos cantar. A gente vai encerrar esse culto hoje cantando sobre a bondade desse nosso Deus, pois Ele é bom o tempo todo. Vamos festejar, adorar o Senhor com paz, com sua coração, que isso aí é digno de receber a honra, glória, louvor e toda a adoração. Após o pastor Paulo estará orando mais uma vez para encerrar esse culto. Deus é bom.
Momento de alegria, Senhor, junto com a tua igreja, em saber, ó Deus, que a tua santa palavra foi pregada, ensinada. E neste momento nós te glorificamos, entregamos ao Senhor os cânticos, entregamos também, Deus, os nossos corações, que nós possamos, ó Senhor, continuar nessa firmeza de que morremos em Cristo Jesus. Nós somos vivificados por Sua palavra, vivificado, Deus, porque o Senhor nos deu vida, Tua morte na cruz nos deu vida. Por isso essa igreja é existente durante todos esses anos. E por isso, Deus, com a Tua graça e misericórdia, continuaremos assim na Tua palavra. Agora, Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas benditas consolações do Teu Santo Espírito esteja com todo o povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. De novo, vamos na graça do Senhor.